Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o papo é sobre as etapas da pesquisa científica, sabe? Aqueles passos essenciais. E a gente está se baseando no material do professor Júlio Facó. Aliás, um recado super importante antes de começar. Quem curte aprender e quer dar uma força para a ciência que vai além da universidade, procurem o canal do professor Júlio Facó lá no YouTube, sério. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Ajuda demais o trabalho dele, que é sem fins lucrativos, a chegar mais longe. Ah, e claro, mandem pra gente sugestões. Que temas vocês gostariam de ver a gente desvendando por aqui? Bom, então vamos nessa. O professor Facó faz uma analogia legal. Ele diz que pesquisar é tipo uma viagem. Não é linha reta, tem paradas, sabe, checkpoints pra gente não se perder. Qual seria a primeira parada dessa jornada, hein? Olha, o ponto de partida é sempre o problema. É interessante que ele geralmente começa bem amplo, sabe? E o mais curioso é que, muitas vezes, não é um problema nosso do pesquisador. Vem de fora. Como assim de fora? É tipo de um cliente, do governo, da sociedade. É um problema do dono do problema, digamos assim. O nosso papel inicial é entender essa questão maior que está na mesa. Ah, saquei. Tipo o exemplo que o professor usa do lixo na cidade? O problema mesmo é do município, né? Exato. E aí o pesquisador tem que derivar dali um objetivo mais focado que caiba na sua área. Sei lá, analisar as causas, pensar em prevenção, reciclagem. Isso. São várias rotas possíveis a partir daquele problemão inicial. E é fundamental conversar com quem apresentou o problema, claro. Entendido. Então, definimos o problema, o foco. Seguindo a viagem, o material fala da amostra. Confesso que isso soa meio estranho para algumas áreas, tipo, sei lá, engenharia projetando um carro novo. Existe amostra aí? Existe sim. Pode não ser a óbvio, mas a lógica está lá. A amostra é basicamente uma seleção, uma parte que representa a população que a gente quer estudar. A gente nunca consegue estudar tudo, né? Então, seleciona um pedaço. Mas esse pedaço tem que ser bom, tem que ser suficiente e variado. Representativo. Ah, lembrei da analogia das balas de goma. Genial. Tipo, poucas balas, mesmo coloridas, não adianta. Não. E um monte de bala, mas tudo igual, da mesma cor, mesmo sabor, também não serve. Exatamente. Precisa de quantidade e variedade para dizer algo sobre o saco todo. E no caso do carro, como seria? A amostra pode ser, por exemplo, as pessoas que participam de grupos focais para ajudar a definir o que o carro precisa ter. Ou então, um grupo de engenheiros, os pares, que vão avaliar o design, o projeto. Mesmo quando você está criando algo inédito, você usa amostras para validar as ideias, os métodos, a própria criação. Faz sentido. Ok. Amostra definida, aí a gente precisa coletar os dados dessa amostra, certo? Isso leva para medição ou mensuração? Imagino que não seja só medir com fita métrica. Definitivamente não. Medir, em pesquisa, é o processo de observar e registrar essas observações de forma sistemática. É decidir o que medir, as variáveis, né? Como medir, que instrumentos, que métodos usar. E um ponto crucial, verificar se a gente tem permissão para medir aquilo. Isso é muito sério, especialmente com pessoas. Nossa, sim. Aí entra aquele exemplo do aplicativo de rastreamento de contatos, né? Não é só sair codando. Nem pensar. Tem que pensar. Que dados eu preciso? Como eu meço isso sem invadir a privacidade? Onde esses dados vão ficar guardados seguros? São muitas decisões de mensuração mesmo. E essa questão da permissão é central. Com dados sensíveis, então, nem se fala. Tem toda uma questão ética envolvida. Com certeza. Bom, então definimos o que medir, como medir, temos a permissão, agora precisa de um plano geral para a coisa toda acontecer, né? É o tal do desenho da pesquisa. E isso, o desenho da pesquisa é o nosso plano de voo, o mapa da viagem. Ele detalha como a gente vai responder às perguntas da pesquisa. Que métodos vamos usar? Qual a profundidade? Quanto tempo vai levar? É a estrutura toda para buscar os resultados. E é um processo que pode mudar. Ah, ele não é fixo. Não necessariamente. Às vezes a gente precisa ajustar o rumo no meio do caminho. É interativo. Entendi. E é isso que às vezes o pessoal chama de materiais e métodos ou só metodologia. Exato. Os nomes variam um pouco.
Lembrei agora daquela história engraçada que o professor conta, do pai dele corrigindo Pirex para Pyrex no relatório de um experimento que nem deu certo. Pois é. O nome da sessão importa menos do que o conteúdo, né? O plano tem que ser claro e lógico. Precisamente. O foco tem que estar na substância do plano, na coerência dele para responder à pergunta. Beleza, plano executado, dados coletados com base na medição definida. E aí, chegou um monte de número de observação, o que fazer? É a análise. Exatamente. A análise é onde a mágica acontece, digamos assim. É onde a gente prepara os dados, limpa, organiza e depois usa ferramentas tipo estatística, gráficos, modelos, para entender o que aquelas observações estão realmente mostrando. A gente analisa os resultados, vê se são significativos, testa hipóteses, é transformar dado bruto em informação útil. E para fechar essa jornada toda, a última estação? Conclusões? O que rola aqui? Aqui a gente amarra tudo. Resume as principais descobertas, discute o que elas significam na prática ou para a teoria, as implicações, sabe? E, muito importante, a gente reconhece as limitações do estudo. Toda pesquisa tem limites, não responde tudo, é preciso ser honesto quanto a isso. Essa parte da limitação é importante mesmo. E também é onde a gente aponta o que ficou faltando, né? O que não deu para responder. Sim. E aí vem as recomendações, sugestões de novas pesquisas, próximos passos. É um fechamento que, na verdade, já abre portas para novas viagens, novas perguntas. Fantástico. Então, resumindo a ópera. A pesquisa pode parecer um bicho de sete cabeças, mas tem uma lógica, uma estrutura. Esses checkpoints que o professor Facol mapeou, problema, amostra, medição, desenho, análise, conclusão, eles guiam o caminho. Não é aleatório. Exato. É uma jornada com método. E sabe, fica uma reflexão interessante disso tudo. Qual? Será que pensar sobre essas etapas, definir o problema, pensar no escopo, a amostra, como observar, medir, planejar os passos, analisar, concluir, será que essa lógica não poderia, sei lá, mudar o jeito como a gente aprende qualquer assunto complexo? Mesmo fora da pesquisa formal. Tipo, entender o processo para aprofundar a própria compreensão das coisas, fica aí a pulga atrás da orelha. Nossa, excelente ponto para a gente pensar. Muito bom. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos demais a companhia de vocês nessa exploração. Até a próxima.